Kulkal bidiomo. Shuaye shuaye. Todo cachorro tem seu dia. Espere. É um velho ditado árabe. E nós, no Ocidente, também temos um. Quanto mais tudo muda, mais tudo permanece igual. Ou será? Essa observação do jornalista francês do século XIX, Jean-Baptiste Alphonse Karr, ecoada em uma música deste século por Bon Jovi, parece capturar a essência das últimas semanas. Para ser mais preciso, e no contexto dos acontecimentos atuais, quanto mais as coisas se intensificam, mais elas permanecem as mesmas. Após quase 2 semanas da retomada das hostilidades entre Estados Unidos e Irã, nada parecia realmente mudar. Mas a realidade é que cada lado está basicamente tentando ver quem consegue resistir por mais tempo que o outro. O Irã sabe que está em desvantagem nessa situação, então eles estão usando todos os recursos e alvos que têm, junto com seus grupos por procuração, aqueles que podem usar, como os Houthis, que são aliados oficiais. Há também outros peões aliados que eles usam para manipular as circunstâncias. Vou explicar em breve. Enquanto isso, uma coisa é clara. Enquanto o petróleo permanecer abaixo de $100 o barril, o tempo está a favor dos Estados Unidos. Com o fim da Copa do Mundo, o 250º aniversário já passou, essas questões que faziam os Estados Unidos segurarem até agora, resta uma coisa: as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Até lá, o aumento das exportações de petróleo, contornando o Golfo Pérsico sem necessariamente passar pelo Estreito de Hormuz, indica que não há necessidade de escalada. E assim que as eleições passarem, os portões do inferno, como Trump prometeu, se abrirão sobre o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o IRGC. O ex-refém israelense Ramon Rimun Kirstub ilustra isso da melhor forma. Ao ser libertada do cativeiro, ela foi vista aqui, de pé, dizendo algo ao seu captor. Esta semana, ele finalmente foi eliminado por Israel. E em uma entrevista, Rimun revelou o que ela disse a ele naquele momento. Kul kalbi bidi yom shwaya. Todo cachorro tem seu dia. Devagar, devagar. Essa é exatamente a estratégia com o Irã e seus grupos aliados. Em vez de um ataque único e de alto perfil que poderia desencadear uma guerra total, os Estados Unidos optaram por uma estratégia de desgaste direcionado, com o objetivo de trazer o Irã para a mesa de negociações depois que seus ativos estratégicos mais fortes em terra e no mar já tenham sido neutralizados. Os Estados Unidos planejam usar a janela de oportunidade de 60 dias para limpar o Estreito de Hormuz e, a partir dessa posição de força, buscar um acordo permanente sobre a questão nuclear. Lá, com Teherã de joelhos, as condições realmente duras para o desmantelamento do urânio serão impostas. Se o Irã não negociar, os ataques continuarão. Enquanto isso, uma coisa ficou clara. Esta é a guerra dos Estados Unidos. Eles sempre foram o alvo do Irã e dos islamistas. Eles são, aos olhos deles, o grande Satã. Israel, o pequeno Satã, apenas está no caminho do desejo islâmico de conquistar o Oriente Médio. Então é agora que a verdadeira batalha acontece. O Irã foi castrado. Eles ainda estão por aí latindo como um cachorro raivoso, babando pela boca, agora castrados e frustrados. E os Estados Unidos estão ameaçando liberar a verdadeira ameaça, usar Israel se os iranianos não se controlarem. Até agora, tivemos que nos conter no Líbano e em Gaza e esperar antes de agir contra o Irã, porque, afinal de contas, são os Estados Unidos que dão as ordens. O Irã, como disse, usa todas as opções, fazendo os Houthis ameaçarem bloquear o Mar Vermelho e orientando o Hezbollah a atrapalhar a resolução das tensões no Líbano, minando os esforços de desarmamento que começam neste fim de semana. E então há o que eu chamo de peões que agem por procuração, como J.D. Vance. Ele fracassou miseravelmente nas negociações sobre o memorando de entendimento porque acreditou nas palavras dos aliados islâmicos do Irã, Catar e Paquistão, sem entender totalmente como funciona o engano islâmico. No podcast de Joe Rogan na semana passada, Vance não citou os reais problemas que barraram o memorando de entendimento. Não é o Irã que está minimizando ou violando as condições, nem o que Trump disse sobre isso. Prepare-se, rufem os tambores, os judeus, é claro. Ele atacou mais uma vez os judeus, alegando, entre outras coisas, que existe um complô financiado por Israel para minar suas negociações com o Irã. Uau, não é simplesmente perfeito para ele? Mas eu sei, sem sombra de dúvida, que houve pessoas dentro do governo israelense tentando, de fato, nos afastar dessa política porque querem continuar a campanha militar,
há algumas pessoas dentro do sistema deles que sabemos, sem sombra de dúvida, que estão manipulando e tentando mudar a opinião pública americana para manter a guerra em curso indefinidamente. Mais uma vez, não em direção a objetivo algum, mas simplesmente por tempo indeterminado. Na Segunda Guerra Mundial, o eixo usou locutores em inglês para minar o moral dos aliados. Zombavam de seus países, ampliavam narrativas do inimigo, exageravam sua força e tentavam convencer ouvintes de que seus líderes eram corruptos, sua causa sem esperança e a derrota inevitável. Suas transmissões sempre seguiam a mesma fórmula: seu governo está mentindo para você. Seus líderes são incompetentes. Seu país é fraco. O inimigo é forte e justo. Só eu estou dizendo a verdade. Eles se apresentavam como corajosos portadores da verdade, mas sua mensagem servia a um único propósito: enfraquecer a determinação do próprio povo e fortalecer a posição de uma potência estrangeira hostil. Naquela época, eram Lord Haha e Axis Sally. Hoje, são Tucker Carlson e Megyn Kelly. E agora, infelizmente, J.D. Vance. E se fosse só isso? Como já disse, esta é a guerra dos Estados Unidos. Então, por que tantos não veem dessa forma? Sim, parte disso se deve às tendências isolacionistas nos Estados Unidos. Mas para outros, é uma tentativa deliberada de desviar o foco dos verdadeiros culpados pela ameaça ao Ocidente. Um problema é o empobrecimento do debate político em todas as questões. Não só pelo manual político do marxismo, que usa slogans para simplificar causas e evocar emoção, mas também pela essência da cultura ocidental. Porém, é diferente quando pessoas ou a mídia fazem isso. Mas, quando nossos políticos são treinados para simplificar demais questões complexas, a sociedade tem um problema. Ao contrário da tradição europeia da Realpolitik, que reconhece abertamente o cinismo e a complexidade, a mentalidade americana tende a reduzir os assuntos internacionais a um simples drama moral, de bem contra o mal. Quando os personagens não se encaixam no roteiro, as partes destoantes são ignoradas. É o que eu chamo de hollywoodização da diplomacia, a realidade básica de como os líderes e a mídia ocidentais abordam as questões. Isso é especialmente válido ao abordar as complexidades do Oriente Médio. É assim que o Ocidente acaba interpretando mal o Oriente Médio repetidas vezes. A mídia é superficial por natureza. As redes sociais pioram isso ainda mais. Algoritmos priorizam apelos emocionais, não contexto nem história. Quando um clipe de 30 segundos tem mais alcance do que uma reportagem bem apurada, líderes brutais podem se reinventar da noite para o dia, simplesmente mudando o guarda-roupa ou aparando a barba e ensaiando algumas frases com uma retórica amigável ao Ocidente. Já vimos isso acontecer antes. Yasser Arafat é o exemplo clássico. Após Oslo, ele começou a usar terno, foi ao gramado da Casa Branca e ganhou um prêmio Nobel, mas seguia financiando e apoiando o terror nos bastidores. Seus discursos em árabe deixavam claro que Oslo era uma tática temporária, mas o Ocidente ignorou porque não se encaixava na narrativa moral desejada. E estamos vendo o mesmo padrão hoje com al-Jolani, o ex-comandante da Al-Qaeda na Síria. Ele trocou o uniforme militar por ternos sob medida, deu entrevistas para a mídia americana, jogou basquete em uma quadra e, de repente, está sendo promovido como uma alternativa pragmática. A ideologia dele não mudou, só a imagem dele mudou. Quando o discurso ocidental reduz tudo a forte contra fraco, Israel, como Estado soberano com exército moderno, vira vilão automaticamente, independentemente de sua conduta ou esforços para chegar a acordos. Enquanto isso, grupos como o Hamas, a Autoridade Palestina ou facções jihadistas são tratados com indulgência infinita porque são vistos como o lado mais fraco. Lançamento de foguetes, incitação, financiamento do terrorismo, recusa sistemática de acordos, tudo isso é apagado ou desculpado como reação à ocupação. O resultado é uma distorção moral. Israel é julgado por padrões impossíveis que nenhuma outra democracia seria obrigada a cumprir enquanto se defende, enquanto tiranos e terroristas recebem carta branca assim que apresentam uma fachada de vitimização. O Oriente Médio não é um filme de Hollywood, e impor uma narrativa hollywoodiana é perigoso para os israelenses, que pagam com sangue. A missão de Israel não é apenas se explicar, temos que quebrar essa ilusão de verdade. Mas isso não é novidade, sempre fomos o alvo, sempre a desculpa. Então, na verdade, hoje em dia, nós até agradecemos aos que nos odeiam.
Somos gratos a todos vocês, até mesmo aqueles idiotas que estão comentando na seção de comentários. Obrigado por nos lembrar do que vocês são capazes de fazer conosco, dos seus valores degenerados, de tudo o que vocês projetam em nós, da perseguição que vocês impuseram aos nossos ancestrais, os pogroms, as expulsões. Ficamos um pouco confortáveis demais aqui em Israel, acreditando nas mentiras de que fazer concessões ao mal levaria à nossa aceitação. Que vocês realmente desejavam a solução de 2 estados, não nossa destruição. Lembramos como, do rio Danúbio ao Oceano Atlântico, fomos odiados por sermos judeus demais, assimilados demais, ricos demais ou pobres demais, independentes demais, dependentes demais, por qualquer coisa que inventassem sobre nós para nos prejudicar. Mas agora, estamos de volta a Israel e somos capazes de fazer o que judeus, durante 2000 anos, não puderam fazer. Isso me remete a 2 eventos do calendário judaico nesta semana ligados à nossa realidade atual. Primeiro, na quarta-feira, marcamos Tisha B'Av, o 9º dia do mês de Av, no calendário hebraico, o dia que marca a coincidência de muitas tragédias do povo judeu, mais significativamente, a destruição de ambos os nossos templos. Mas o historiador bíblico Nathaniel Ellison escreveu recentemente que a verdadeira raiz do exílio judaico e a tentativa mais brutal de apagar a identidade judaica antes da Era Moderna, na verdade, aconteceu 65 anos após a queda do Segundo Templo. Isso aconteceu durante a revolta de Bar Kokhba, quando o povo judeu fez uma última tentativa desesperada de reconstruir seu Estado independente após a destruição do Segundo Templo pelos romanos no ano 70 da Era Cristã. Isso também ocorreu naquela temida data do 9º dia de Av. Quando essa revolta fracassou, o imperador romano Adriano não apenas puniu os rebeldes. Ele tentou uma completa eliminação e aniquilação cultural e física. O historiador romano Cássio Dio registra que mais de 580 mil judeus foram massacrados em batalha, com incontáveis outros morrendo de fome e doença. Foi uma atrocidade pior que a queda do templo. No Tisha B'Av, a última fortaleza judaica na terra de Israel naquela época, a cidade de Betar, caiu. No Tisha B'Av, os romanos literalmente arrasaram Jerusalém até o pó, construindo uma cidade pagã sobre as ruínas, a Hélia Capitolina. E para garantir que a conexão judaica com a terra fosse completamente esquecida, Adriano retirou o nome Judéia e renomeou a região como Palestina. Esse nome imposto permaneceu por 1800 anos. O exílio começou porque um império tentou sistematicamente reescrever a história, simplificar a narrativa e apagar a identidade da nossa nação de seu solo. A história tem memória longa, assim como o povo de Israel. Após quase 2 milênios, o nome antigo foi restaurado com a criação do Estado de Israel. Porque o sionismo não é apenas uma ideia, é preciso lutar por ele. Isso nos leva à porção da Torá desta semana. A porção começa com uma das cenas mais comoventes da Bíblia. Moisés suplica a Deus, pedindo permissão para atravessar o Rio Jordão. Ele usa as palavras, deixa-me passar, rogo-te e ver a boa terra. Moisés sabia que não levaria Israel à terra, mas seu maior desejo era apenas tocá-la. Ao revisar a razão pela qual aquela geração não entrou na terra, Moisés destaca uma lição vital. O renomado estudioso bíblico Rav Uri Chervki destaca uma diferença crucial entre como Moisés e Caleb ben Yefuné reagiram quando os espiões originalmente voltaram com seus relatos assustadores sobre a terra de Israel. Caleb avançou com determinação feroz, declarando: devemos subir e conquistá-la, pois certamente podemos superá-la. Mas Moisés adotou uma abordagem diferente. Ele disse ao povo: não tenham medo. Deus lutará por vocês, assim como fez no Egito. Rav Chervki faz uma pergunta surpreendente. Por que Moisés recorreu logo à promessa de milagres? Entrar na terra de Israel deveria ser uma transição para aquilo que é natural. A santidade de Israel deve ser revelada através dos esforços humanos normais, não por intervenções sobrenaturais. Milagres são um recurso quando estamos muito frágeis. Mas a terra de Israel exige que andemos com as próprias pernas. Porque Moisés julgou que a nação era fraca demais para travar uma guerra convencional, a ira de Deus se acendeu e aquela geração foi impedida de entrar. O comentário do Rav Uri Chervki revela uma verdade essencial. A terra de Israel não é um presente místico caído do céu por meio de milagres.
É uma realidade que deve ser conquistada, mantida através da ação humana, da natureza e da coragem. Contrastando com a postura proativa de Caleb, devemos subir e conquistá-la. Com a dependência de Moisés na intervenção divina, Deus lutará por você. Rav Shervik mostra isso. O objetivo final do povo judeu é sair da era do deserto, de dependência, e entrar na era natural de assumir a responsabilidade pelo nosso próprio destino. Essa é a essência central do sionismo, a resposta exata à tentativa do imperador romano Adriano de nos apagar no Tisha B'Av. Adriano achava que arando Jerusalém e renomeando a Palestina, conseguiria romper de vez a história judaica. Por 1800 anos no exílio, nós choramos, oramos e esperamos por um milagre. Mas o sionismo hoje é o momento em que o povo judeu canalizou o espírito de Caleb. Percebemos que a terra de Israel não se conquista esperando o mar se abrir. Ela é conquistada quando nos esforçamos para restaurá-la, construí-la e provar que somos dignos de habitá-la por meio de nossas ações, sacrifícios e soberania. Quando nos levantamos e lutamos por ela, nós somos merecedores. Uma nação que escolhe ativamente moldar seu próprio destino, lutar por seu solo e se manter firme diante da história, essa é uma nação que nunca poderá ser apagada. Eu sou Daniel Siman. Obrigado por me acompanhar aqui na JNS TV em Jerusalém, Israel. Shabbat Shalom e nos vemos novamente na próxima semana.